Bom, gente, continuando então, né? É, a gente viu os órgãos reprodutores masculinos, masculino e feminino, certo? E agora a gente vai entrar na parte do ciclo menstrual, que é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Nos homens, a gente sabe que a produção de espermatozoides é a partir da puberdade, né, do homem, todos os dias até a velhice, né? Vai decaindo com o tempo, mas o homem ainda consegue produzir espermatozoides, né, testosterona até 60, 70, né, com decaimento progressivo, beleza? Lá na mulher isso já não acontece. Vocês lembram o que acontece? As mulheres já nascem com os ovócitos primários todos prontos, né? Parados na prófase 1. Lembram disso? Então a gente já nasce com todos os nossos ovócitos primários prontos e até a puberdade, vários deles morrem, né? Então a gente perde muito. Então a vida reprodutiva da mulher, né, é bem menor do que a do homem, tá? Bom, o que acontece? Vamos lá. Aqui nessa figura, a gente tem o ovócito, a gente tem aqui o ovário, isso acontece no ovário, né? Tem aqui e tem aqui também o ovário, né? E aí acontece um ciclo muito interessante e muito perfeito, né? No nosso ovário e no nosso corpo em geral. No ovário a gente tem, né, o ovócito primário, já todos os nossos ovócitos primários formados, né, desde que a gente nasceu. Circundando esse ovócito primário, a gente tem essas células pequenas, né? Como que elas chamam? Elas chamam células do folículo ovariano. Então anotem aí que é importante, né? Forma-se é formado, né, desde sempre, folículos ovarianos, certo? Quando a mulher entra na puberdade, né, tem o primeiro ciclo menstrual e tal, o ovócito primário que estava em prófase 1, todo mês ele vai desenvolver, não vai? Ele vai continuar a meiose até parar na metáfase 2, que é o ovócito secundário. Lembram disso? Qualquer coisa é só olhar a última aula, né? O que desenvolve? Desenvolve além da célula, né? Além do ovócito primário continuar a meiose até o ovócito secundário, que para na metáfase 2, ocorre o desenvolvimento dessas células foliculares também, né? Que circundam esse ovócito, certo? Isso é importante. Então, significa o quê? Que o folículo ovariano como um todo, ele amadurece ao longo do ciclo menstrual, certo? Ó, ele vai aumentando de tamanho, aumenta a quantidade de células, inclusive entra, né, líquido nesse folículo, certo? Quando ele está mais desenvolvido, até que na ovulação, essa parte aqui, ó, do folículo, né, o ovócito secundário mais algumas células do folículo são liberadas na ovulação, beleza? Certo? Por quê? Como que isso acontece, né? Todo mês a mulher vai produzir hormônios responsáveis por essa maturação do folículo, né? E o folículo também é importante por produzir outros hormônios por sua vez. Isso é o que a gente chama de ciclo menstrual, que eu vou falar no próximo slide. Só para vocês verem nessa figura aqui agora, né? O desenvolvimento do folículo. Aqui tem os folículos com os ovócitos primários, certo? Em prófase 1 da meiose. E aí, ao longo do mês, né, dos dias do mês, o ovócito vai continuar a meiose, né? Por sua vez, esse folículo ele vai se desenvolver, certo? Até que o ovócito secundário é liberado na ovulação,
beleza? Lembram disso? E aí só forma o óvulo com a fecundação, ou seja, a meiose só é completa se tiver fecundação, tá? E aí o que acontece? Beleza, o ovário liberou o ovócito, e aí acontece o que com essas células que sobram do folículo, né? Essas células vão formar esse corpo amarelo aqui, que é chamado de corpo lúteo, ou corpo amarelo mesmo, tá? Que ele é responsável pela produção de progesterona. E aí, se não ocorrer ovulação, se não ocorrer a fecundação, esse corpo amarelo se desintegra em corpo branco ou corpo albicans, tá? E isso acontece todo mês no ovário da mulher, beleza? Então vamos lá. Como que isso acontece todo mês? Aí a gente vê o ciclo menstrual propriamente dito. Ótimo. Gente, presta atenção, porque assim, é tudo muito perfeito, né? Mas vocês têm que prestar atenção, porque é mais difícil, né? Explicar sem quadro, negro, é complicado. Mas eu espero que vocês entendam. Então, no PDF vai dar para ver melhor que não tem o vídeo aqui atrapalhando a figura, né? Mas o que é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual, ele vai do primeiro dia da menstruação da mulher até a véspera da próxima menstruação da mulher, certo? Então, a gente conta o primeiro dia de menstruação como o primeiro dia, né, do ciclo menstrual, e o último dia da menstruação, que seria aqui, como a véspera do próximo dia que ela vai menstruar de novo, certo? Geralmente, o ciclo menstrual, os livros, né, os sites falam que tem mais ou menos 28 dias, né? Mas tem mulher que tem mais dias e tem mulher que tem menos dias, né, de ciclo menstrual. Tem mulher que menstrua de 1 em 1 mês, ou seja, 30 dias. Tem mulher que menstrua de 25 em 25 dias. Então, a quantidade de dias do ciclo menstrual depende da mulher e depende também do mês, né? Ninguém é relógio. Não é todo mês que a gente tem a mesma quantidade de dias de ciclo menstrual, certo? As meninas sabem muito bem do que eu tô falando, mas tem uma média, né, geral, para quem é mais regrada, né, porque tem mulheres que os ciclos variam demais também, isso pode acontecer, não tem problema, é normal, tá? Então, vamos lá. No começo do ciclo menstrual, ou seja, primeiro dia de menstruação, a mulher tá, obviamente, menstruando. Então, o que acontece? Aqui, nessa parte aqui da figura, a gente tem o endométrio, lembram? Que é a camada que reveste internamente o útero, certo? Então, dá para ver aqui a descamação do endométrio, certo? Não é o endométrio inteiro, tá? É só a parte que descama mesmo que vai descamar, certo? Sangrar, certo? Então, aqui tem a menstruação. Aqui, nessa mulher, a menstruação demorou 7 dias, tá? Enquanto isso, nessa parte aqui, a gente tem os hormônios produzidos pelos ovários, tá? Que é o estrógeno e a progesterona, ok? E aqui a gente tem os hormônios que são produzidos pela glândula que fica no nosso cérebro, no hipotálamo, chamada hipófise, beleza? Que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Vão anotando isso. E aqui, nessa figura, é a parte do folículo propriamente dito, né? Que a gente já tinha visto. Então, o que acontece em cada uma delas, né? Com o tempo, com os dias. Vamos lá, então. Com a menstruação, que está mostrando aqui, descamação, do endométrio,
O estrógeno e a progesterona, o estrógeno é esse azul, a progesterona é o verde, né? O estrógeno e a progesterona estão em níveis baixos no sangue, né? Aqui a gente vê que o folículo ovariano, ó, ele ainda tá no comecinho do desenvolvimento, certo? E aqui o FSH, que é o verde, e o LH, que é o amarelo, também estão diminuídos no sangue. Então, início é isso. Hormônios diminuídos, folículos ainda primários, né? E descamação do endométrio. Depois que a mulher menstrua, acaba a menstruação, né? Tá escrito aqui a partir do 7º dia, mas em cada mulher é diferente. A gente tem uma fase proliferativa. Por quê? A hipófise, que é a nossa glândula, ela percebe, poxa, tem pouco hormônio, então ela começa a produzir o FSH. O que é o FSH? É o hormônio folículo estimulante, certo? Como o próprio nome diz, o folículo estimulante, ele estimula o quê? O folículo a se desenvolver. O que é o folículo mesmo? É isso aqui, né? As células do folículo e o ovócito primário vai começar a voltar a entrar em meiose, lembram? Então, o FSH estimula os folículos, tá? Um de cada vez por ciclo, beleza? O folículo vai começar a desenvolver. O que o folículo faz, gente? As células desse folículo, elas produzem, por sua vez, o estrógeno. Então, quem que produz estrógeno? É o ovário. O que é exatamente no ovário? As células foliculares, certo? Vai produzir o estrógeno. Então, tá vendo que o estrógeno aqui, ele começa a aumentar, né? A sua produção. O que o estrógeno, por sua vez, faz? O estrógeno, ele vai aumentar novamente aquele endométrio, ou seja, o endométrio começa a se proliferar novamente. Para quê? Para poder receber o embrião, né, na gravidez. O que mais que o estrógeno faz? O estrógeno, ele atua nas características sexuais femininas, né, também, certo? O que mais que o estrógeno faz? O estrógeno levantado, ele envia um sinal novamente para a hipófise, para ela produzir o LH. Então, aqui, ó, a hipófise vai produzir o LH, que é o hormônio luteinizante, que é esse amarelo aqui. Tá vendo que ele tem um pico de produção? O LH, mais ou menos, né, na metade do ciclo, ocorre o pico de produção de LH. Para que serve o LH? Serve para ovulação. Então, quando ocorre o pico de LH, ocorre exatamente a ovulação, né? A liberação do ovócito secundário do ovário, certo? Então, aqui a gente está mais ou menos na metade do ciclo, o endométrio já está formadinho, né? Se ocorrer a fecundação, o embrião vai estar lá, vai ter a casinha dele prontinha para ser recebido aqui no endométrio, né? Uma caminha bem fofa para ele, certo? E aí, beleza, ocorreu a ovulação. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando ocorre a ovulação, as células foliculares, elas formam esse corpo lúteo, né? Ou corpo amarelo. O que o corpo amarelo vai fazer? Aqui, ele tá aqui. Ele produz a progesterona, ó. Então, depois da ovulação, ocorre o pico da produção de progesterona, certo? Então, estrógeno e progesterona, a gente fala que são produzidos no ovário, porque elas são produzidas pelos folículos, né, ovarianos. Para que serve a progesterona? A progesterona, se ocorrer a fecundação, a progesterona segura a gravidez, né? É um hormônio que é importante para a gravidez, beleza? Se não ocorrer a fecundação, a progesterona cai também, né? E aí, se não ocorrer a fecundação, cai todos os hormônios, beleza?
E o corpo lúteo, né, vira corpo branco, né, ok? E aí ocorre a menstruação novamente. Esse é o ciclo, tá? E se ocorrer a fecundação? Se ocorrer a fecundação, aí é outra história que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Entenderam isso? É tranquilo, gente, não é complicado, é só uma interação, né, de hormônios com as estruturas, beleza? Qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Agora, essa aula a gente vai ter TDS, né, que eu falei para vocês. Então eu vou explicar no Moodle e eu vou explicar aqui também. O que eu quero no TDE? Ah, desculpa, esqueci de falar, né, dos hormônios então. Então aqui eu fiz uma tabela para vocês do resumo, né, dos hormônios, que cada um faz, tá? Tanto os hormônios femininos como o hormônio masculino, né? Então, se vocês quiserem ver depois, no PDF, né, o que cada um faz, beleza? Ok, então vamos lá para o TDE. O que eu quero no TDE? Eu quero que vocês escrevam sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, quais são essas doenças? Ou infecções, hoje em dia a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis. AIDS, sífilis, HPV, cancro mole, gonorreia, hepatite B, hepatite C também eu vou escrever para vocês, tá? Eu quero que vocês falem qual o micro-organismo causador, né? Se é vírus, se é bactéria, se é protozoário, se é fungo, enfim. E como que essas doenças são prevenidas. Isso é a primeira parte do TDE. A segunda parte do TDE é falar sobre os métodos contraceptivos que tem. Então, existem 3 tipos, basicamente, que são os métodos físicos ou os métodos de barreira, tá? Que são as camisinhas e o diafragma. A gente tem os métodos químicos, que são as pílulas, as injeções, né? E a gente tem os métodos comportamentais, que também são válidos, tá? Apesar de que tem muita gente que acha que não, mas os métodos comportamentais também são válidos. Então, eu quero que vocês falem sobre esses métodos. E aí, essa aula agora não vai ter questionário, vai ser o TDE, beleza? Então, bom trabalho para vocês, pessoal!